Queridos irmãos, que possamos, ainda ao som das músicas que povoam os nossos ouvidos internos da alma, manter o nosso coração tranquilo, cheio de paz, para que nós possamos aproveitar bem essa tarde em que nós nos reunimos em torno dos ensinamentos de Jesus e da busca dos valores espirituais que todos nós, já despertos pelo chamamento espiritual que temos todos recebidos de formas diversas, mantermos por isso mesmo a nossa atenção na conquista desses recursos que vão facilitando cada vez mais a nossa vida como ser espiritual que somos e nos encaminhando a uma união mais duradoura, mais completa com a criação divina. Eu sou pouco afeito às datas, por isso não tinha preparado nada para falar em torno do Dia dos Pais, mas cabe lembrar algumas observações que são interessantes. Nós lembramos muito no Dia das Mães de Maria de Nazaré, que representa a mãe da humanidade, principalmente do mundo ocidental, onde se é cultivado esse tipo de símbolo, porque ela foi o esforço grandioso, a dedicação amorosa, a renúncia mesmo, em oferecendo a Jesus a oportunidade de estar com a humanidade, vestindo um corpo como o que se usa no mundo físico, como o nosso, para que pudesse adiantar todos nós as lições espirituais e morredouras que todos nós andamos à busca e que ainda pouco a compreendemos. Então, Maria de Nazaré representa esse símbolo maravilhoso da mãe da humanidade. E nós esquecemos, né? Já que tem a mãe, não precisa do pai. Quase não se lembra em nenhuma observação que a gente pode acompanhar por aí de José, o José carpinteiro, que também participa dessa tarefa grandiosa de oferecer a Jesus o lugar acolhedor de pai, de indivíduo que compõe um lar simples, mas digno e honrado. É curioso um pouco da história de José. Nós não temos quase referência no Evangelho sobre José. O que se sabe é que ele já era de meia idade quando ele se une a Maria para formar um lar. Maria era muito mais nova do que ele. Mas sabe-se também que José tinha uma profissão de carpinteiro. E na época em que Jesus nasceu, as cidades eram geralmente pequenas, não grandes, como as metrópoles que nós vemos hoje. As cidades eram pequenas, tinha 20 mil habitantes, 10 mil habitantes, não muito mais do que isso. Algumas poucas cidades que eram centros comerciais e de distribuição é que eram maiores. Vocês vejam, por exemplo, que Roma, nessa época, já era uma grande cidade, tinha da ordem de 1 milhão de habitantes. Mas as outras cidades todas eram cidades pequenas. E a cidade de Belém era uma cidade pequena, muito pequena. Então, e além disso, Nazaré também era uma cidade pequena, onde viveu a família de Jesus por um tempo. Então, todas as pessoas eram conhecidas. E eram conhecidas principalmente pelo fato de exercerem alguma profissão que era de utilidade à cidade. As cidades pequenas
é muito comum você conhecer o farmacêutico, não é, o carpinteiro da cidade, não é, o mecânico da cidade, porque são poucas as pessoas e essas posições são ocupadas por alguma pessoa ou mais de uma, mas que ficam logo conhecidos na cidade. E José era conhecido na cidade em que vivia com Maria, justamente porque ele era um carpinteiro e ajudavam as pessoas com o seu trabalho de trabalhar a madeira para fazer móveis e para ajudar na construção de casas aqui e ali. Então era uma pessoa conhecida. Então nós vemos algumas referências iniciais a Jesus. Esse não é o filho do carpinteiro? Porque todos sabiam que José, o carpinteiro, era o responsável pela família. Por isso era conhecido por seu trabalho, pela representação das suas atividades na cidade onde vivia. E as referências são pequenas, mas são sempre boas. Curiosamente, quando Maria recebe a visita dos Espíritos do Senhor, para que ela compreenda a missão que ela ia desenvolver, José também é visitado para que possa ajudar no trabalho. Antes de acontecer isso, Zacarias e Isabel também tinham sido visitados. Isabel era parente, era prima de Maria de Nazaré. E ela também visitada pelos Espíritos do Senhor, já mais idosa, porque era um casal mais idoso, recebendo a visita dos Espíritos bondosos, é também alertada para a missão de encaminhar na gravidez alguém que precisaria nascer para dar utilidade, dar realidade ao plano espiritual da vinda de Jesus, porque ela seria a mãe de João Batista, o anunciador, o preparador do caminho, do trabalho de Jesus. Portanto, João Batista e Jesus eram primos segundo, mas eram primos. Enquanto José, com esses avisos, com a visita dos Espíritos, se tranquiliza, Zacarias fica muito impressionado, porque Isabel já era uma mulher de meia idade e era estéril, conhecida na cidade por uma mulher estéril. Como ela iria conceber um filho? Era uma coisa muito difícil de aceitar. Se hoje os homens são desconfiados com relação à fidelidade da mulher, imagine 2000 anos atrás. Era um problema complicado. Para ele, Zacarias, que era um servo do templo, que ajudava no templo. E pela descrença dele, daquela intervenção espiritual, ele perde a capacidade da voz. Por aviso dos Espíritos bondosos, ele deixaria de falar enquanto o filho não nascesse. José não teve nada disso, porque era um espírito amoroso e dócil, confiante em Deus, confiante nas forças espirituais. Então, diferentemente de Zacarias, que era um homem do templo, ajudante no templo, diferente de José, que era um simples carpinteiro, José, no entanto, age com o verdadeiro sentimento de religiosidade de forma muito mais profunda do que Zacarias. E não tem qualquer problema de dificuldade com a sua fala ou com a sua capacidade de percepção. E ajuda Maria enquanto pode, até que a criança nasce, numa situação que não foi fácil, porque tiveram de abandonar a sua cidade de origem para ir até Belém, para cumprir o recenseamento que estava sendo feito na Palestina. Certamente eles viajaram com dificuldade, não é como hoje que a gente pega um ônibus, se não tem dinheiro, não é, para ter um carro próprio, ou vai de carro próprio. Eles iam a pé, caminhando.
E é uma viagem difícil, uma viagem pela intempérie, pelo sol ardente da região da Palestina, que sempre foi visitada por muito sol. Mas eles chegam à cidade e não encontram recursos para se hospedarem e acabam tendo que ficar em algum lugar que não fosse diretamente ao céu aberto. E vão para uma manjedoura, para um lugar onde os animais, um estábulo, onde os animais se alimentavam. E Jesus nasce ali. E José não deixa de dar a Maria, apesar das condições pequenas, todos os recursos para que ela se sentisse apoiada. Vejam que é muito difícil para uma mulher ter um filho nessas condições. Naquele tempo não tinha hospital, não tinha muitas facilidades com o que nós encontramos hoje. Mas a confiança no mundo espiritual desse grupo de pessoas era muito grande, porque eram espíritos que vieram também com o propósito de servir a Deus, de ajudar a humanidade nessa tarefa grandiosa de permitir que o nosso dirigente maior, Jesus, desde tantos séculos e milênios, que se perdem aí nas nossas medidas de tempo, dirigindo o nosso mundo, a visita direta dele em carne e osso, não é? Com um corpo físico, biológico, que permitisse a ele o contato direto para conosco. E José não mede esforços para isso. Essa viagem é uma viagem difícil. Cumpridor de seus deveres, José mostra claramente que respeitava as leis do mundo, porque ele vem, mesmo com a mulher já em estado adiantado de gravidez, ele vem para Belém para cumprir a ordem do recenseamento. Mas não fica aí, a gente vai observando na pequena história que a gente encontra nos evangelhos, trazido pelos evangelistas, que ele não deixou de atender às necessidades de cumprimento da proteção de Jesus enquanto pôde. Porque quando Herodes resolve fazer a matança das crianças, porque ouviu dizer que tinha nascido um príncipe, queria modificar o mundo, ele então com receio manda destruir as crianças daquela idade que ele imaginou que deveria estar aquele que deveria ser o príncipe. E novamente os Espíritos do Senhor aparecem para a família e dizem: saiam em retirada, procurem outros lugares para ficar, para proteger o pequeno filho que ali estava. E José não tem dúvidas alguma, prepara as coisas mínimas necessárias e parte em retirada em direção ao Egito, porque ali ele poderia proteger Jesus e a sua esposa, a fim de que nada comprometesse o trabalho daquele que veio nos visitar. Então, apesar de tudo, a gente vê que as pequenas referências vão mostrando que José é realmente o representante do verdadeiro pai, daquele pai que não é simplesmente pai de filhos, mas que é responsável pela família, não só pela manutenção, mas muito mais pela proteção da autoridade respeitosa, do valor moral, da dignidade da pessoa. E a gente deve um preito de gratidão a José. Da mesma maneira que temos um preito de gratidão a Maria de Nazaré, temos que ter por José, porque foi o esforço, o trabalho dele, a coragem dele de enfrentar todas as circunstâncias que envolveram a vinda de Jesus, que até hoje para nós é ainda muito pouco compreendida. Ele esteve firme no leme da família, no trabalho digno, para que essa grande missão, que fez com que a Terra mudasse de direção do ponto de vista moral e que caminha lentamente, mas seguramente para as conquistas dos valores imortais do Espírito, tem, portanto, essa contribuição digna de José. Não sabemos que espírito é esse, ele é pouco reverenciado entre toda a comunidade cristã,
mas do pouco que se tem de informação dele, a gente sabe que ele foi um marido digno, um homem profissional com dignidade e um pai amoroso e desvelado. Ele não fica nisso, ensina para Jesus a profissão de carpinteiro. E Jesus trabalha com a família enquanto pode, enquanto ele não assume a sua responsabilidade maior para que veio, que era estar em contato com a população e difundir as verdades espirituais imorredoras que haveriam de ficar conosco para sempre. Não sabemos nenhuma notícia sobre quando José voltou para o mundo espiritual, mas sabemos certamente que foi muito primeiro do que Maria, porque ele já era um homem de meia idade, como nós dissemos, quando ele se associa a Maria para a missão da família. Então eu recomendo a todos os pais que aqui estão que se inspirem, que nos inspiremos, melhor dizendo, na figura de José, sendo um profissional digno, servindo a comunidade onde nós vivemos, sendo um pai amoroso e bom para os nossos filhos, ensinando a eles a dignidade, o respeito e a conduta adequada no meio da sociedade em que vivemos. E um bom companheiro, como sempre foi para Maria, respeitando-a como uma mulher, com todos os seus valores, com toda a sua dignidade e com toda a coragem que teve de aceitar uma intervenção espiritual pouco compreendida para uma tarefa maior. Era isso que eu gostaria de, antes de mais nada, de lembrar a todos, que nós tenhamos José como uma inspiração para o Dia dos Pais. Na verdade, o que nós tínhamos preparado para nossa fala hoje é exatamente ainda relacionado com as lições do Evangelho, que representa todo esse trabalho planejado, organizado no mundo espiritual, da vinda de Jesus para estar aqui conosco. Esse livrinho que se chama Você e a Renovação Espiritual, do nosso querido Carlos Toledo Rizzini, traz lições preciosas a respeito da absorção que devemos ter dos valores espirituais na nossa renovação. E ele, então, em alguma parte do livro, faz um resumo interessantíssimo dos preceitos morais e religiosos constantes do Evangelho. Nós temos alguma informação dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, de ouvir falar. Há 2000 anos que nós estamos ouvindo isso, não é? Porque nós somos espíritos que temos vivido ao longo de inúmeras encarnações e cada uma delas a gente vai esbarrando com alguma informação do Evangelho de Jesus. E há espíritos que afirmam com certeza, com segurança, de que não há ninguém na face da Terra, seja do lado espiritual da vida, seja do lado biológico, físico, dos homens encarnados, dos espíritos encarnados que constituem a humanidade, homens e mulheres, que não há ninguém que não tenha algum conhecimento do Evangelho de Jesus. É muito interessante isso. Mas apesar de termos algum conhecimento, o nosso conhecimento é muito superficial, sem um adentramento maior nos conceitos que Jesus veio nos trazer. E esse livro nos ajuda um pouco porque ele toca sobre esse assunto e vai ajudando a gente a pensar um pouco com mais praticidade nas lições espirituais, nas lições do Evangelho, que nós deveríamos incorporar na nossa vida para a nossa renovação espiritual. Então ele alinhava aqui 35 itens que representam os preceitos morais fundamentais, básicos, que são retirados de uma análise que ele fez dos evangelhos. É bom lembrar que o Carlos Toledo Rizzini foi um estudioso profundo da doutrina espírita, era formado na área da biologia, foi diretor do
do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e é uma pessoa que realmente deu contribuições interessantes para a doutrina espírita. Então vamos ver quais são esses conceitos, esses preceitos morais que a gente extrai do Evangelho. Número 1, Deus, o Criador de tudo quanto existe. Esse conceito já existia entre o povo hebreu, mas tem uma adição nova. É o Pai de todos os homens, aos quais trata com bondade aliada a uma justiça infalível. Vejam só que o conceito é diferente. Ele não é o Deus de Israel. Ele é o Pai de todos os homens, aos quais trata com bondade aliada a uma justiça infalível. Essa palavra infalível tem que ser grifada sempre, porque muitas vezes nos nossos sofrimentos incompreendidos a gente acha que Deus esqueceu de nós. Não é? Que é um grande absurdo, porque um Pai amoroso de todos os homens, que trata com bondade a todas as criaturas, certamente trata também com uma justiça infalível. Portanto, o nosso sofrimento não tem nada a ver com o fato de interpretarmos que Deus esqueceu de nós. É preciso a gente enfiar isso de uma vez por todas nas nossas concepções. 2. Todos os seres humanos são irmãos e iguais perante a lei de Deus, incluindo Jesus. A gente extrai do Evangelho essas lições e extrai dele mesmo que Jesus se considera como nosso irmão. Todos somos irmãos, incluindo Jesus. Isso é muito importante, porque há uma interpretação diferenciada que veio depois de que Jesus era parte da divindade, não é? Que é diferente, é um conceito diferente. Jesus, graças à imensa elevação espiritual, é o mestre da humanidade. Afirma ter vindo ao mundo para servir e não para ser servido. Também é importante que a gente compreenda do cristianismo, das lições de Jesus. Mas eu diria mais que Jesus deixa ainda claro, ele podia ter lembrado isso numa frase, que Jesus é anterior à terra. Porque Jesus se declara anterior à terra nos evangelhos narrados pelos evangelistas. Portanto, apesar de ser nosso irmão, ele é o nosso irmão mais velho, que temos conhecimento. E é anterior à terra. Quando Jesus está se despedindo dos discípulos, ele fala isso, que ele ia voltar para o seio do Senhor, do qual ele veio, que ele já estava antes que a terra fosse terra, dizendo que ele é anterior à terra. As pessoas, às vezes, que esbarram com a doutrina espírita, às vezes têm dificuldade de entender essas nuances que a doutrina espírita coloca muito clara, porque parece que é o espiritismo que está inventando essas coisas. Mas é porque nós somos ignorantes do Evangelho de Jesus. Porque se a gente não fosse ignorante do Evangelho de Jesus, nós íamos ver que a doutrina espírita não adiciona praticamente nada, senão revelar com maior clareza aquilo que Jesus ensinou e desenvolver com maior clareza a realidade do mundo espiritual para nós. Porque se nós não nos entendermos como espíritos imortais, nós jamais vamos entender os ensinamentos de Jesus. Porque vamos pensar como homens e mulheres interessados no dia a dia da vida, não na perspectiva espiritual do nosso futuro. Essa é a diferença. A alma sobrevive à morte, pode manifestar-se no plano terrestre. Jesus deixa isso muito claro, ele próprio se manifestando, mas ainda mais favorecendo no Monte Tabor a aparição de Moisés e Elias, para mostrar que eles, que já tinham desencarnado há tanto tempo, continuavam vivos como almas. Ainda mais, o homem é um espírito imortal revestido de um organismo físico carnal.
Ele deixa isso também muito claro quando identifica João Batista com Elias para os seus discípulos. O seu objetivo do homem é a aquisição do aperfeiçoamento espiritual, que também Jesus deixa isso muito claro. É impossível servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Há, do verbo haver, precisão de uma opção pessoal. Isto é, nós temos que amadurecer o suficiente para lembrarmos que a nossa opção deve ser a dos bens espirituais, do aperfeiçoamento espiritual. E aí então a gente vai fazer jus aos nossos interesses materiais, porque só o utilizaremos como meio para a aquisição do aperfeiçoamento espiritual e não para fim, como finalidade, que é o que nós fazemos. Podem perguntar a qualquer jovem: o que você pretende na vida? Eu quero me formar, ser um médico, ganhar muito dinheiro, isso e aquilo, viajar pelo mundo. Ninguém fala: eu quero ser uma pessoa boa. Perguntem, façam a enquete que vocês quiserem em todos os vestibulares por aí, porque essa é uma experiência oportuna de mostrar qual é a direção que a humanidade ainda quer para si própria. E a gente vai ver que é isso. É preciso buscar o conhecimento da vida espiritual e da lei divina. Isso também salta aos olhos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, né? Que é preciso buscar o conhecimento da vida espiritual. Ele veio para isso. O reino dos céus está dentro de vós. Nós viemos aqui para que todos aprendam a buscar o reino dos céus. É preciso buscar o conhecimento da vida espiritual e da lei divina. A providência cuidará então dos recursos e meios necessários à vida. É aquele que Jesus deixa muito claro na frase que ele diz: que sirvamos ao Senhor, que o resto nos será dado por acréscimo. Isto é, olhai os lírios do campo, eles não plantam, não ceifam, não colhem, nem Salomão se veste com tanta beleza. Olhai os pássaros do céu, não plantam, não ceifam, não colhem. E o homem é muito mais importante do que o pássaro no céu. E Deus dá provimento a todos. Não é? O que não quer dizer que a gente entenda isso obtusamente, de que a gente então não precisa trabalhar, a gente cruza o braço e Deus faz chover no nosso quintal. É inútil nesse caso, continua o nosso Carlos Toledo dizendo, é inútil nesse caso a preocupação com alimentos e roupas. É taxativo. É claro, porque se nós cumprirmos a parte que nos toca na representatividade do trabalho, na conquista dos valores espirituais, nós vamos ter que obrigatoriamente trabalhar para cumprir isso. Portanto, essas coisas todas nos chegarão na medida justa daquilo que realmente a gente precisa. Deus conhece as necessidades de seus filhos antes que eles as formulem e dá a cada um conforme seus méritos e desempenho. Aqui fica bem claro que Deus não falha, né? Às vezes eu passo por aí pela rua, e eu acho que vocês já devem ter observado isso, e tem alguns carros que as pessoas escrevem assim: Deus é fiel. Eu acho uma heresia, né? Era melhor escrever: o homem tem sido ainda, constantemente, desde muito tempo, infiel. Porque isso não faz o menor sentido. Parece que a gente só acredita em Deus porque Deus é fiel a quê? O que está por trás disso? Aos nossos interesses? Isso não faz o menor sentido. Isso representa ainda a grande incompreensão que nós temos a respeito de Deus. Digno é o trabalhador do seu salário. Jesus afirma essa frase claramente. Cada um recebendo segundo merece a sua recompensa. Não aumentar, essa é uma recomendação de Jesus extraído dos evangelhos. Não aumentar a cota de aflição diária com a preocupação por coisas secundárias ou supérfluas. Jesus diz claramente: a cada dia já basta os seus problemas, não é? E o André Luiz vem e nos ajuda muito nisso. Preocupar, como diz a palavra, é ocupar previamente com alguma coisa.
Então é ocupar antes do tempo. E aí ele dá uma recomendação: substitua a preocupação pela ocupação. É lindo e simples. Viver no mundo sem apego, dando preferências ao que disser respeito ao burilamento do espírito eterno, separando o que for material do que for espiritual com nitidez. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só façamos aos outros aquilo que quisermos nos façam eles. Amar ao próximo como a si mesmo. Esses dois itens que são complementares, né? Fazer aos outros aquilo que quisermos nos façam eles, é uma medida de identificação com o semelhante e de justiça, somos iguais. E a segunda coisa, amar ao próximo como a si mesmo, já é uma recomendação evolucionária, porque para a gente amar ao próximo tem que aprender a amar a si mesmo. Senão a gente não ama o próximo. Se a gente é duro com os outros, a gente vai ser duro consigo próprio. Quantas pessoas se matam porque não sustentam a dureza de seu coração? Porque ele mataria o outro se o outro fizesse a mesma coisa com ele. Então é muito importante essa recomendação de Jesus, que ainda é profundamente incompreendida pela grande maioria. Quando a gente fala assim, amar ao próximo como a si mesmo, a gente esquece do a si mesmo e só pensa no amar ao próximo. E a gente acha que é fácil, a gente gostaria de amar o próximo, assim, num diletantismo daqueles poéticos e sonhadores. Ah, eu amo todo mundo, mas não venham me perturbar. Já vimos, ele faz uma observação interessante, já vimos que este amor a si mesmo precisa ser controlado pela razão, sendo esta dominada por inclinações más ou paixões. Sendo essa dominada por inclinações más ou paixões, não haverá amor ao próximo como a si mesmo, e sim tão somente amor a si mesmo. E ele recomenda isso exatamente a Pedro, quando Pedro desembainha da espada para defender Jesus no ato da prisão e corta a orelha de um dos guardas. Jesus mostra claramente que precisa ter controle sobre as emoções. Guarda a tua espada, Pedro. Não é? Quer dizer, não haja impulsivamente. Controle com a razão os sentimentos que ainda não são melhores. Mas ele continua, no 16 ele diz o seguinte: assim como tratamos o próximo, seremos tratados pela justiça divina. Aí Jesus diz isso claramente. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores, está no Pai Nosso, não é? E ele dá aquela lição daquele indivíduo que estava devendo ao Senhor e reclama, chora lá para o Senhor perdoa ele. Aí ele vai, daí um pouco encontra um que estava devendo a eles e quase o esgana para receber o dinheiro dele. Não é? Mostrando na lição evangélica, é Jesus quem conta a história. Não é? Que a gente deve pensar direitinho nas nossas ações. E segue ainda, quem não julga, não será julgado. Perdoando, seremos perdoados. Cada ser humano é responsável por seus pensamentos e ações, respondendo por ambos perante a lei de Deus. Jesus ensina isso claramente. Todos os que usaram a espada morrerão pela espada. Cada um receberá a paga conforme suas obras. É a conhecida e esclarecida lei de causa e efeito pela doutrina espírita, não é? Então a gente vê claramente que há uma identificação muito grande com tudo isso, com o que a gente já tem apreendido nas obras espíritas, porque o papel das obras espíritas não é inventar coisa nenhuma, é clarificar os ensinamentos evangélicos, clarificar a realidade espiritual, fazer a gente viver como espírito imortal que a gente é. Deve-se falar com precisão e concisão, sem excessos de opinião, para evitar a prática do mal, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Tudo que passa disso é leviandade. O que sai da boca é que soe sujar o homem. Jesus também deixa isso claro.
Não ofender o próximo e procurar reconciliação o mais depressa possível, caso tal se passe. Reconcilia com teu inimigo enquanto andas com teu adversário, enquanto andas com ele na direção do julgamento. Porque quando chegar o juiz, já não existirá problema para ele julgar. Mas se a gente não reconciliar, o juiz vai ter que tomar decisões. Não é certo? Isto é, se a gente não reconcilia com os inimigos, a própria justiça divina, através da lei de causa e efeito, nos faz confrontar de novo com as consequências dos nossos atos. Não ofender o próximo e procurar a reconciliação mais depressa possível também está bem ensinada quando Jesus lembra da nossa oferenda ao altar. Se tiveres uma oferenda para deixar no altar e lembrares que tem um adversário, larga a oferenda. Vai primeiro reconciliar com o adversário. Porque isso é muito mais importante do que a gente hipocritamente está oferecendo coisas. Para cometer adultério, basta desejar alguém em pensamento. Ou seja, para fazer o mal é suficiente pensar mal, pois o pensamento é força e é ação. Então Jesus, outra vez, lembrando do adultério, mostra a nossa responsabilidade não só com o que a gente faz, com o que a gente sente, mas com o que a gente pensa. Tratar os desafetos com altruísmo e justiça, pois ninguém está isento de culpa e todos precisamos de tolerância. Amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem e caluniam. É isso que Jesus adianta da velha lei mosaica que diz que a gente devia, né, amar os amigos e tratar os inimigos, né, com dureza. Não resistir ao mal com o mal. Se alguém te roubar uma capa, dele também a túnica. A vingança rebaixa a vítima ao nível do agressor. Não negar um empréstimo. E não pedir devolução do que foi emprestado a outro. Isso aqui é muito importante, não é? A gente é danado para não fazer isso. Primeiro, se a gente não gosta de emprestar as coisas da gente, então a gente mente, fala que não tem. Não é? Quantas vezes a pessoa bate na porta da casa, escuta, você tem aí uma chave de fenda? A gente fala, vai e não volta. A gente pensa, porque a gente é malandro, a gente está sorrindo para a pessoa e está pensando, vai e não volta. Está pensando mal do outro mesmo. Aí a gente fala, não tenho. A gente não empresta. E quando empresta, a gente quer que ele traz logo, olha, 2 vezes, hein? Vai e volta. A responsabilidade de quem pediu emprestado é devolver. Se ele não devolver, o problema não é seu de quem emprestou, é daquele que não devolveu. Mas se a gente mente e não empresta, aí o problema é nosso. Porque além de mentiroso, a gente é só vina. Não é assim? É ensinamento evangélico de 2000 anos. Jesus fala explicitamente sobre isso. A esmola há de dar-se em segredo. Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, ou vice-versa, tanto faz, mas pode usar as 2 mãos para poder ajudar os outros. Dar de graça o que de graça foi conseguido. Os dons que recebemos de Deus devem ser difundidos entre os que necessitam, tanto quanto seja possível. Jesus fala isso aos discípulos quando os envia para cumprir a tarefa de difusão do Evangelho e das benesses espirituais, porque os discípulos aprenderam com Jesus a curar e aliviar o sofrimento dos outros. Então, não, né, dá de graça. Na Inglaterra, as pessoas cobram pelo passe, pela sessão mediúnica. Nos Estados Unidos já estão sendo desenvolvidas pessoas que usam a mão como dom de curar, mas elas são pagas. O que custa para a gente impor as mãos sobre a pessoa e pedir o melhor para ela? Cobrar o quê? Não é? Se a gente consegue levantar a mão, porque a gente já está alimentado, já recebeu o que a gente precisava. A doutrina que ensina Jesus a recebeu de Deus, cuja vontade veio cumprir nesse orbe.
dirige-se aos mortos e doentes espirituais, que somos, na avaliação do Carlos Toledo, 99% dos seres humanos. Se não mais ainda, ele põe entre parênteses. Mas é isso mesmo, a grande maioria de nós, os homens e mulheres da Terra, e a gente pode estender ao mundo espiritual também, porque ele é constituído de nós quando estamos de lá, ou de nós quando estamos de cá. Então não faz diferença, as duas humanidades é uma só. Somos os grandes necessitados dessas lições. Portanto, Jesus veio para atender às nossas necessidades, da maioria de todos nós, porque aqueles que já conseguem fazer o que Jesus ensinou, já estão adiantados disso. Se vem à Terra, vem em missão, porque a Terra não é lugar de espíritos superiores, é lugar de espíritos no nível de provas e expiações que somos todos nós. Portanto, ele não está errando nesse 99, eu diria que a precisão deve ser a mesma do DNA, 99,9999. Escapa muito pouca gente. Só o conhecimento da verdade espiritual libertará o homem da escravidão material. É o que Jesus quer dizer com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, é evangélico, é dos ensinamentos de Jesus. Ele fez aqui uma súmula muito boa dessas coisas todas que a gente extrai dos ensinamentos evangélicos. O que é bom e útil se avalia segundo o preceito, a árvore conhece-se pelo fruto. Isto é, conforme os resultados sejam favoráveis ao objetivo humano, a busca do aperfeiçoamento moral. Às vezes a gente encontra pessoas que se dizem espíritas e dizem, olha, eu já li 100 livros, 50 livros. Ah, que bom. E o que gerou isso de fruto? Porque essa é a pergunta que se deve fazer. Eu já ouvi pessoas dizer, eu sou espírita há 60, 50 anos, 30 anos que eu sou espírita. Quer dizer, ótimo que seja espírita há 30 anos, mas o que gerou isso de fruto? Qual é a melhoria? Quais são os resultados? Porque conhece a árvore pelo fruto. Não é isso? Conhece a pessoa pelos resultados das ações dela. E se as ações dela, apesar dos 30 anos de doutrina espírita, é a mesma quando ele não tinha esse conhecimento, a árvore continua dando fruto azedo. Não resolveu nada, pôs o adubo no lugar errado, né? Não pôs nas raízes, deixou o adubo pendurado em algum canto, perto da árvore, mas não para se tornar alimento adequado para que a árvore mudasse, se tornasse capaz de produzir frutos melhores. É esse o grande problema nosso, não é? Não interessa, nós não vamos medir a nossa evolução pelo número de livros, pelo tempo de confissão religiosa, ou pelo número de passes que a gente toma, ou pelo quanto de sessões a gente assistiu. Não é isso. Jesus é tão objetivo quando ele diz a cada um será dado segundo as suas obras. Portanto, não interessa, a gente tem que fazer valer o conhecimento na forma de ação. Então, é essa renovação espiritual que a gente precisa, de fazer mudança não só aqui, mas na conduta, no estado emocional, no nosso estado de sentimento. Há pessoas que ajudam espontaneamente. Quando as pessoas ajudam espontaneamente, isso não significa, não é? Senão que ela já adquiriu os valores que a impulsionam na direção de ser uma árvore de bom fruto. São conquistas já conseguidas. Se a gente não a viu conquistar nessa vida, está em vidas anteriores, porque não existe nada de graça, é conquista mesmo. A oração é um dos grandes recursos à disposição dos seres humanos para atrair o auxílio superior, por exemplo, na luta contra as tentações. Quer dizer, é o mecanismo de buscar forças para vencermos a nós mesmos. A oração é a ligação que a gente faz psíquica e emocionalmente com as forças superiores da vida
para a gente se abastecer de recursos para a autossuperação. Não pensemos nós que a oração é uma conversa milagreira, porque a gente pensa isso da oração. A gente reza e acha que Deus vai nos atender exatamente como resultado da nossa reza, imediatamente. E às vezes a gente está pedindo coisas absurdas, né, que certamente um pai amoroso e bom nem escuta para não deixar o filho se comprometer. Não é assim? Então vejo que a oração verdadeira, por isso que Jesus nos ensina a orar. E orar, essa prece que ele nos ensinou, que se chama o Pai Nosso, tão difundida no mundo cristão, é ainda também muito pouco compreendida, porque a gente recita isso como se fosse uma poesia, sem nenhuma emoção, sem nenhum envolvimento com os compromissos morais que a prece nos convida, porque quando a gente pede a Deus, perdoa as minhas dívidas, assim como eu devo perdoar aqueles que me devem, é um compromisso moral. Eu estou dizendo o seguinte, eu não mereço ser perdoado se não perdoar, porque é na medida de santificado seja o vosso nome, né? O que significa santificar? Quem é que precisa santificar o nome de Deus? Somos nós com as nossas atitudes. Venha a nós o vosso reino, significa nós entendermos o reino de Deus e vivermos em harmonia com Ele. Então é compromisso, a prece, a oração real, verdadeira, é um compromisso moral que o Espírito assume com as forças superiores da vida. Por isso é que ela vem em socorro e fortalece o indivíduo, principalmente diante das tentações. A gente fala assim, livrai-nos das tentações, e a gente acha que as tentações estão fora de nós. Quem é tentado? Aquele que é fraco. O indivíduo que é forte é tentado? Não, porque ele é forte, ele já vai dizer não de cara. Então, livrar das tentações significa eu estou assumindo o compromisso de fazer um esforço de ser mais forte. Vamos pensar nessa prece que a gente ainda não entende. É preciso associar a ela, a oração, a vigilância dos pensamentos e desejos, para que não escapem ao controle racional. Aliás, isso é muito importante, a gente vê cheios de erro as interpretações sobre o vigiar e orar. Porque primeiro as pessoas não falam vigiar e orar, falam orar e vigiar, que já está errado. A ordem é a inversa. E foi assim que Jesus ensinou, vigiar e orar. Quer dizer, vigiar, tenha atenção consigo próprio, diante dos compromissos espirituais. E ore pedindo a Deus forças para cumpri-los. A gente faz o contrário. Aliás, a gente faz até pior, né? A gente vigia os outros e ora para a gente. A fé é de fundamental importância e vem a ser a confiança que depositamos no amor divino e no amor de Jesus. Ah, isso é muito importante. Sabe qual é a medida da fé? A gente fala assim, eu não sei se eu tenho fé. Sabe qual é a medida da fé? É a medida da consciência que o indivíduo tem que Deus é justo. Porque a nossa fé vai ser testada no sofrimento, nas dificuldades, nas angústias, nos problemas que a gente tem. Porque enquanto a gente não tiver esses problemas, a nossa fé dá para o gasto. Porque não precisa de muito. Não é? Mas quando o problema vem, quando as nossas provações vêm, quando as expiações nos visitam a vida, como nós estamos no mundo de provas e expiações, as duas nos visitam, é que a gente vai precisar de ter fé. Mas aí, se nós não tivermos confiança absoluta na justiça divina, a gente cai no chão, falha, porque a gente começa a duvidar da bondade alheia, da bondade divina, a gente começa a duvidar de que a gente realmente merece aquele problema, então a gente falha. E aí a gente fala que não tenho fé. Claro que não tem fé, não cultivou, não é? Porque isso aí não vem
A gente não compra na latinha do supermercado, né? Como a gente compra outras coisas. Faz-se mister perdoar irrestritamente os enganos que o próximo possa cometer contra nós, esquecendo o mal. Aqui é muito importante isso, porque esse aí é a interpretação clara, é o que se extrai claramente do perdoar 70 vezes 7 vezes. Perdoar 70 vezes 7 vezes é perdoar irrestritamente. Eu não acho que a gente esquece das coisas. Esquecer do mal, a gente não esquece. A gente não dá importância. Mas esquecer não, porque a gente tem uma capacidade de memória fantástica para não esquecer nada, nem de bom nem de ruim. Mas para selecionar com a razão e com o sentimento, para povoar a nossa mente cotidiana, o que é bom. É só isso. Não é? E aí o bom e o bem fica tão frequente na gente que a gente não dá importância àquilo de mal que já nos aconteceu. E se acontecer qualquer outra coisa, a gente também não dá importância, porque a gente está preocupado com o bem. Ocupado com a nossa mente povoada de coisas boas. Porque a gente não esquece absolutamente nada. A memória nossa é uma coisa tão fantástica quanto a justiça divina. Nada a gente esquece. Tudo está registrado indelevelmente na realidade espiritual de cada um de nós. As convenções são importantes. Pagar impostos, as convenções do mundo, respeitar a lei de César, que representa exatamente isso. As convenções são importantes para orientar a conduta humana, mas não podem escravizar o homem. Isso fica muito claro na lição do sábado, que Jesus deixa para a gente. O sábado foi feito para o homem, não este para o sábado. Acima delas estão os valores e necessidades espirituais. Última. Ninguém ascende, sobe a níveis espirituais mais altos na direção de Deus se não assimilar e praticar o código evangelho de ação. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso que Jesus disse. Então, essas normas prescritas por Jesus, que ele tão habilidosamente, o Carlos Toledo Risini, extrai dos ensinamentos evangélicos, é uma espécie de súmula que a gente pode, de repente, copiar e pôr no bolso para não esquecer, mas não é pôr no bolso depois que papelzinho é esse, não. É de vez em quando está lendo, está observando, está relembrando a mente, para que a gente possa ser evangélico. Porque ser evangélico não é ser adepto a seita nenhuma. É ser um indivíduo que se pauta pelas regras evangélicas que Jesus nos deixou para o nosso próprio bem. A gente não precisa, já disse isso aqui muitas vezes, porque a gente entende isso com clareza na doutrina espírita, que a gente não precisa de religião, a gente precisa de religiosidade. E religiosidade é ação dentro de preceitos morais. Religião significa religar o homem, ligar o homem de volta a Deus. Esse de volta tem um significado filosófico interessante, é porque a gente sai das mãos de Deus como um princípio inteligente, pura e simplesmente, e vai, no processo evolucionário, adquirir um dia a razão. Quando a gente adquire a razão, a gente tem que fazer um caminho de compreensão a Deus. E aí a religião entra como um auxiliar. Religar significa isso, ligar agora o homem com a consciência de si mesmo, aquele princípio inteligente que amadureceu na fase racional, pela decisão própria, pessoal dele, se voltar para a compreensão das leis espirituais que governam o universo em todo e se harmonizar com essas leis. Isso é que significa ter religiosidade. E todas as religiões deviam ser escolas espirituais de condução nesse caminho, de esclarecimento desse caminho, para que o homem, por si próprio, pela decisão pessoal, conquiste esses valores. Jesus continua nos abençoando sempre. Sejamos, pois, hábeis
espertos o suficientes para aproveitarmos essas bênçãos. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, neste momento, unimos mais estreitamente os nossos pensamentos, os nossos corações e os dirigimos a Ti para agradecermos esta oportunidade que tivemos nesta tarde, comparecendo a esta casa, confraternizando-nos uns com os outros, desfrutando da companhia de amigos espirituais que aqui, bondosamente, procuram nos auxiliar em nossos problemas, em nossas dificuldades, abrem o nosso entendimento para que possamos receber as lições benéficas que culminarão, sem dúvida, com a libertação de nossos espíritos, com a redenção de nós mesmos, se a elas nos entregarmos, vivenciando-as em nosso dia a dia. Te agradecemos, Mestre, pela paz que estamos sentindo neste instante e pedimos que possas abençoar a cada um de nós que aqui está, que possas abençoar nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares, abençoar a todas as criaturas que sofrem, aos encarnados e aos desencarnados, e em especial nesta data que possas abençoar a todos aqueles que têm a incumbência de dirigir, de direcionar, de apoiar, de educar outros espíritos que lhes foram confiados na condição de filhos. Que todos aqueles que se denominam pais, não só biológicos, mas aqueles que têm a responsabilidade de cuidar de alguém, possam receber, como com certeza recebem, de Deus o nosso Pai, de Ti, dos amigos espirituais, todo o apoio para o bom cumprimento desta tarefa, que todos possam ser moldáveis para, recebendo a inspiração maior de como conduzir os próprios filhos, possam atender a essas inspirações mais sublimadas, deixando de lado interesses, comodismos, comodidades, facilidades, enfim, porque nós sabemos, Mestre, educar é trabalhoso, e quantos são aqueles que não enfrentam essa responsabilidade, que buscam de todas as formas eximir-se desta tarefa que com certeza buscaram e ao recebê-la não a cumprem como deveriam. Abençoa a todos, Mestre, para que todos se sintam fortalecidos e cumpram bem esta missão, esta tarefa, porque ela é, nós o sabemos, essencialmente importante. E que nesta hora, unidos a Ti, unindo todos nós possamos nos dirigir ao Pai Maior. Sim, não nos esqueçamos de que Ele é o nosso Pai, é o doador de todas as bênçãos, é aquele que nos deu a vida, é aquele que nos conduz sempre, é aquele que nos criou para a felicidade, é aquele de quem advém todo o bem, porque o mal esse corre por nossa conta. Do Pai nós temos o bem. E como filhos agradecidos, nós vamos orar, porque temos tanto a agradecer.
vamos dizer juntamente contigo aquelas palavras que nos emocionam, que nos trazem esperança, que alegram o nosso coração e, sem dúvida, com as quais nos comprometemos com as leis divinas de amor e de caridade. E assim dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.